Ela vai chegar, tá bom? Bom, bom dia a todos, é um prazer hoje. Eu estou gostando muito, porque eu tenho conseguido fisgar as pessoas que fogem para vir aqui. Tem uma pessoa que muito tempo que eu quero que apresente alguma coisa, e ela está aqui hoje, Aline Alves Silva, nutricionista, mestre, expert em gestão da qualidade de alimentos, nem falo mais, ela vai se apresentar, mas uma pessoa queridíssima que eu tive o prazer de conhecer em 2 visitas técnicas da Vera Kiss no Porto, em 2019, e agora em abril aqui em Paris, e tive um prazer e queria muito que ela viesse apresentar alguma coisa. E você vai contar para a gente, Aline, se esse autor é francês, porque a gente quase conseguiu um livro que não deu tempo em francês, não deu tempo de você ler. Então, eu queria depois você vai me falar Verdade. se ele é francês, porque eu tento não ler os livros e não saber para ter a surpresa aqui, não quero chegar Aham, legal, errada. legal. Aline, olha, muito obrigada, é um prazer enorme, seja muito bem-vinda e a sala é sua. Ai, Ju, muito obrigada, estou muito feliz de participar aqui hoje. Realmente, você me fisgou que eu fico fugindo mesmo, eu assumo. Mas, pessoal, prazer estar aqui. Como a Ju falou, sou a Aline, eu sou nutricionista formada desde 2009. Trabalho aí na área de serviços de alimentação corporativos, trabalho há 13 anos na Sodexo, empresa de serviços de alimentação, dentre outros, e atuo especificamente na área de segurança dos alimentos, né? Sou consultora de segurança dos alimentos, trabalho com muitas nutricionistas no meu dia a dia também, e sempre para esse público, né? Para alimentação de coletividade, tá? Então eu vou apresentar, posso compartilhar minha tela já? Claro, claro, a sala é sua, você que manda. Ótimo. Vou colocar aqui o material, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Todos conseguem ver? Tá conseguindo ver? Acho que sim, né? Sim, tá ótimo, é que eu já tinha tirado o meu som, Ótimo. mas tá ótimo. Então, realmente, né, a minha relação com a Viraquiz começou por influência, né, nesse mundo de influências aí, por uma amiga, Flávia, espero que ela esteja aqui em algum momento, que me apresentou a Viraquiz através das visitas técnicas, né, estive em Portugal, estive na França esse ano, e realmente, Julá, enquanto a gente estava fazendo a visita técnica, a gente mencionou, eu fui até a Biblioteca Nacional da França, lá comprei um livro em francês, e falei, e a Ju falou, ó, você vai apresentar esse livro que você comprou no Papo à Mesa. Eu falei, vou sim, deixa eu primeiro estudar o francês para chegar lá, né? É um livro que fala sobre a mesa dos reis, né? Não deu tempo, óbvio, de chegar a fazer a compreensão no inglês, em francês do livro, mas aí a Ju me fisgou aí, Aline, você vai participar agora do Papo à Mesa? Eu falei, eu vou sim, vou colocar um outro livro então. Aí eu escolhi esse livro, né, que chama-se A Epopeia da Comida. É esse livrinho bem que tá aqui, né? Vou mostrar para vocês depois a foto dele também. E aí eu falei, bom, não vou apresentar um livro francês, né, mas vou apresentar esse porque me chamou a atenção o nome do livro, né? Falando um pouquinho sobre a epopeia da comida. E, gente, meu Deus do céu, é um livro escrito por um francês e fala muito de França. Eu falei, não é possível. Estão me perseguindo. Mas foi muito bom. Então, espero hoje, né, nesse Papo à Mesa, mostrar um pouquinho para vocês do que foi a experiência de ler este livro para mim, né? Eu acho que cada obra, assim, cada livro dá a oportunidade da gente fazer a nossa própria interpretação, nossa própria leitura, né? O escritor traz ali a leitura dele, a interpretação dele, mas é muito legal a gente também ter a oportunidade, né, de fazer a nossa própria análise crítica. Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção nesse livro, né, porque eu gosto muito de tudo que se remete à história, assim, né, história de qualquer coisa, qualquer coisa. E aí eu sempre quis muito ler um livro sobre alimentação. Tem alguns livros, né, que todo mundo já conhece aí, que falam sobre a história da alimentação, né, e tudo mais. Mas eu particularmente sempre achei um tanto denso assim, né, falar sobre a história da alimentação, é falar da pré-história, é falar dos tempos atuais, né. Sempre tive vontade, mas nunca aquele ímpeto de ler, né. Quando eu conheci esse livro, conheci ele através de meios digitais mesmo ali, de divulgação de obras e tudo mais, me chamou a atenção esse nome, A Epopeia da Comida. Aí eu falei, o que é a epopeia da comida, né? Aí lá fui pesquisar um pouquinho sobre o que é epopeia. Então vejam, etimologicamente, epopeia, esse nome epopeia,
né? É figuradamente uma aventura fabulosa, é uma narrativa de grandes acontecimentos, é uma estrutura poética de gênero narrativo, é uma narrativa marcada por aventuras e heroísmo. Aí, meu Deus, o que isso tudo tem a ver com alimentação, né? Pronto, já foi a minha primeira motivação ali para comprar o livro e começar a ler, né? Então, essa aqui é a carinha desse livro, né, escrito pelo Jacques Attali. Não sei se é assim que se pronuncia especificamente o nome, mas me dou aqui a liberdade de fazer, né, a minha pronúncia. É um livro que foi lançado recentemente, em outubro de 2021, não tem nem um ano, tem cerca de 300 páginas, e aí na contracapa do livro a gente tem essa mensagem, essa provocação. O que as pessoas comiam 10 mil anos atrás? Em 2050, seremos capazes de alimentar quase 10 bilhões de pessoas de maneira saudável, para elas e para o planeta, né? Então, uma mensagem bem principal que o livro traz é sobre esse caminho da história. Imaginem, de 10 mil anos atrás a 2050, né? Olha a caminhada que a humanidade faz de lá para cá e o alimento sempre envolvido nessa história. Então, assim, espero que só por aqui vocês já fiquem aí instigados a conhecer um pouquinho da história. Uma curiosidade, né? Então, a gente vê aí na capa, tem um momento de refeição, e essa é uma imagem que remete a um banquete na Inglaterra anglo-saxônica, né? Tá bem o nome aqui em cima, eu não consigo ver aqui. Mas é isso mesmo. A Inglaterra, deixa eu mudar para cá. Esse aqui tá melhor, pronto. A Inglaterra anglo-saxônica do século VIII, né? Então, depois eu fui pesquisando algumas outras coisas, porque digo para vocês desde já, essa leitura é uma leitura de muitos gatilhos, assim, né? Eu, particularmente, gosto muito de ler esses livros associados sempre ao Google, vou pesquisando, ai meu Deus, isso, vou lá pesquisar no Google o que é, né? Então, é uma leitura que nos traz muita amplitude, assim, né? Que nos gera muitos pontos de pesquisa para outros aspectos. E aí, olhando depois o que foi, né, uma mesa redonda na Inglaterra anglo-saxônica, muitas obras, muitas ilustrações realmente têm uma imagem muito parecida, assim. E aí, buscando algumas outras imagens depois associadas ao livro, toda vez que eu vejo uma imagem parecida, eu já me remeto, é um momento de refeição ali, mais ou menos associado àquela época. Então, assim, tudo nesse livro, né? Eu gostei bastante de ler, porque sempre gera para mim, pelo menos para mim, gerou outros gatilhos de buscar outras situações que se remetem à alimentação, tá? Então, explicando um pouquinho para vocês sobre o que é o livro, escrito, né, pelo Jacques Attali, que aqui é a descrição que consta justamente no livro. É um escritor, professor e assessor especial, foi por muito tempo assessor especial do presidente francês François Mitterrand, por 10 anos. Jacques Attali é um fundador de 4 organizações internacionais, escreveu mais de 1.000 editoriais para a revista L'Express e agora escreve para Le Show. É autor de 83 livros traduzidos para 26 idiomas, com mais de 7 milhões de exemplares vendidos, entre os quais está um livro recente também chamado Economia da Vida, publicado pela Vestígio na coleção Espírito do Tempo, né? A formação assim acadêmica dele básica é a economia. Attali também é apaixonado pela música e rege várias orquestras ao redor do mundo. Aí, Ju, eu me lembrei, eu não apresentei nesse Papo à Mesa o livro que eu comprei lá na Biblioteca Nacional da França, que foi a unidade justamente que tem esse nome, né, François Mitterrand, mas eu estou apresentando outro livro que foi escrito por uma pessoa que trabalhou com o presidente. Muito bem, muito bem. Não é? Tá vendo como as coisas vão se conectando, né? Então, Sim. explicando para vocês um pouquinho de quem é aí esse autor, tá? Muito bem, então vamos lá falar um pouquinho sobre o conteúdo da obra, né? O conteúdo do livro ali. De forma geral, esse livro traz, pelo menos assim, de forma resumida, né, me trouxe 5 ideias centrais, né, para tentar resumir o que esse livro traz. Então, aborda bastante o papel central que a comida desempenhou na evolução do mundo, as relações entre comida, poder, geopolítica e conservações. A história da comida sempre esteve associada à história da humanidade, quando a gente para pensar de fato como faz sentido isso, né? O que era o poder de comer no passado, o que ele é hoje e o que vai ser amanhã, né? Sempre desafio a gente tentar traduzir, né, todo esse caminhar histórico. E a comida versus salvar o planeta, que é um tema absolutamente atual, eu acho que bastante contemporâneo para moderno já, né, que no fundo tem sido aí um desejo, né, muito forte de muitas pessoas que tentam se alimentar melhor, é sempre associado a alguma questão a salvar o planeta, né?
Na introdução, que é escrita pelo próprio autor, eu trouxe aqui também algumas informações centrais. Então, eu vou tentar apresentar o livro para vocês, sempre extraindo, né, alguns conteúdos que estão lá no próprio livro. Né? Então, não tem nenhuma palavra que seja minha aqui, só tem transcrições mesmo do livro. Então, na introdução, algumas ideias centrais trazidas pelo próprio autor, né? E que aí já me ganhou, assim, logo de cara. Eu adoro o tempo que se passa compartilhando uma refeição com pessoas queridas, né? Eu falei, eu também. Admiro os cozinheiros e cozinheiras, seja quando preparam refeições em suas casas para as próprias famílias ou quando trabalham em grandes restaurantes para sua freguesia rica. Nenhuma sociedade sobrevive se a organização de sua agricultura, de sua gastronomia e de suas refeições não constituírem as bases de um cimento social duradouro. A história e a geopolítica são, antes de mais nada, histórias da alimentação. Dos banquetes com deuses das refeições de negócios, tudo foi decidido, tudo ainda se decide para comer enquanto se come, né? Então, aqui tem bastante a percepção do próprio autor sobre sobre todas as pesquisas, né, que certamente ele fez. E aí foi muito bom de começar ali com essas menções da introdução, porque eu falei, concordo, 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 concordo. Ou então algumas coisas, não concordo tanto, mas eu quero ver qual é a posição que ele traz aí no livro também. Tá? Então, são menções assim principais que ele traz no ponto no campo, né, da introdução. Aí, partindo para o sumário do livro, né, esse livro está dividido em 10 capítulos. E logo na apresentação do sumário, são apresentados os capítulos e muitos subcapítulos, né? Eu particularmente gosto quando tem um sumário bem detalhado, né? Porque a gente está ali numa livraria, quer ver o livro, quer comprar, mas não sabe muito bem sobre o conteúdo. Olhando pelo sumário bem detalhadinho, a gente já tem uma ideia dos temas que vai abordar, né? Então, é uma coisa bem interessante porque ele detalha bem, tem os capítulos, mas tem muitos subcapítulos, né? Aqui eu trouxe os primeiros 5 capítulos, que percorrem um caminho da história da alimentação, né, de 10 mil anos atrás até mais ou menos o século XIX, século XX, ali com a Revolução Industrial. Né? Então, é um trecho, um caminho do livro, né, metade do livro, basicamente, falando um pouquinho sobre a questão da história. Né? Então, primeiro capítulo, Viver do Mundo Caminhando, remontando ali ao período pré-histórico, dominar a natureza para comê-la. Depois, o terceiro capítulo, Nascimento e Glória da Refeição Europeia. Então, introduzindo bem o papel da nação europeia na formação da história da alimentação. A refeição francesa, Glória e Fome, né? Então, em vários aspectos, em vários pontos do livro, assim, ele coloca um tema da França envolvido. Gastronomia palaciana e alimentação industrial, né? Então, como eu falei, esses capítulos perpassam ali por um período que vai desde a pré-história até mais ou menos o século XIX e XX, né? Aí, os próximos 5 capítulos, eles já trazem um momento que é mais atual ali, né? Do século XX para nem o atual, assim, aí ele já faz umas perspectivas para o futuro. Então, o capítulo número 6 fala sobre a dietética a serviço do capitalismo alimentar, né? Como é que isso tudo se formou. Aí depois tem um capítulo que fala sobre hoje, os ricos, os pobres e a fome no mundo. Depois a gente tem outro capítulo que aborda em 30 anos, insetos, robôs e homens, fazendo algumas perspectivas aí a nível de futuro. E aí depois o penúltimo capítulo fala sobre comer sozinho em silêncio vigiado, né? Então, esses últimos capítulos me deu um pouco de pavor e eu falei, não quero que seja assim, né? E o último capítulo, ele termina, na verdade, com esse questionamento, né? Comer deveria ser o quê? Né? Então, ele faz algumas reflexões nesse sentido. Interessante que a gente vai passando capítulo a capítulo, e aí a gente vai relembrando os capítulos anteriores, né? Sei lá, quando chegar ali no capítulo que fala sobre o impacto da Revolução Industrial na alimentação, aí a gente pensa, né? Eu, pelo menos na minha experiência, meu Deus, estou falando disso, mas a gente estava falando ali há pouco atrás sobre a pré-história, sobre as ferramentas que o homem inventou para se alimentar, basicamente, né? Então é muito interessante assim a gente conseguir ver essa caminhada, né? Até para a gente ter um nível de conscientização sobre o que é alimentação, o que é o comer, né? Eu acho que no final das contas, para mim, foi um livro importante para compor um pouco da minha análise crítica do meu posicionamento sobre o que é alimentação, né, sobre o que é nutrição e sobre o que é comida. No final das contas, tudo é mesmo uma grande epopeia. Né? Então, eu vou detalhar um pouquinho para vocês. Na verdade, eu vou trazer algumas menções sobre o que cada capítulo, o que me chamou a atenção ali em cada capítulo, sempre trazendo os trechos, né, originais do livro. Tá? Então, o primeiro capítulo, né, fala sobre viver do mundo caminhando. Tudo sobre pré-história. Né? Então,
quais foram as primeiras civilizações, né? Na verdade, antes de civilização ainda, né? O homem nômade que se torna um homem mais sedentário à medida em que vai tentando formar uma comunidade, né? As primeiras ferramentas. Resumo, né? Eu acho que a principal mensagem desse primeiro capítulo que se remete à pré-história que é um trecho que ele fala ali. Nunca saberemos de verdade como e do que se alimentavam os mais remotos ancestrais dos homens, né? Eu acho que a ciência hoje busca interpretar os sinais, né? A ciência paleolítica principalmente, busca entender o que os hieróglifos querem dizer. Essa é uma imagem que está no livro, né? O livro no meio assim tem algumas páginas só com imagens. Aí, por exemplo, esse é o hieróglifo representando um homem sentado com a mão na boca, significa ao mesmo tempo comer, beber, falar, calar-se, pensar, amar, odiar, segundo a disposição dos outros signos próximos. Então, olha a amplitude de interpretação que isso pode ter, né? Então, fiquei realmente pensando, né? Por mais que a gente tenha hoje um tanto de ciência envolvida na interpretação do que o homem se alimentava na pré-história, mas de fato a gente nunca vai saber, porque essa época, né, remonta a muitos anos atrás, e é igual a gente, assim, remontando a nossa história, né? Só quem vai saber a experiência que a gente tem hoje é a gente mesmo, né? Por mais que no futuro alguém tente interpretar o que a gente o que a gente viveu nesse momento atual, é só a gente que está aqui que realmente consegue ter a veracidade sobre o fato. Mas é um capítulo bem interessante que traz muitas informações importantes assim, sobre a formação dos hábitos alimentares na ocasião de pré-história. Aí, no capítulo seguinte, que fala sobre dominar a natureza para comê-la, e ele traz alguns aspectos, né? Então, os homens são muito numerosos para se contentarem com os frutos de suas colheitas. Eles precisarão produzir os próprios alimentos para não mais dependerem unicamente do que encontram pelo caminho. Já é o movimento do homem que de nômade passa a ser sedentário no sentido de se estabelecer no local e formar ali uma microagricultura, né? Uma agricultura primária ainda, né? Uma mínima sociedade. Para alimentar os seres humanos, cada vez mais numerosos, é preciso produzir mais alimentos. Isso exige uma nova formação da organização, o império. Então, aí nesse capítulo é muito interessante porque ele começa a contar a origem, né, e a relação com a alimentação de alguns impérios, né? Então, por exemplo, aí ele começa a contar que na China, a primeira dietética começa ali a conexão entre alimentação e saúde. Na Índia, o começo do vegetarianismo, né? A Ayurveda como ciência da vida. No Egito, comer e falar. Eles lavam as mãos entre cada prato ou usam talheres de marfim. Na África, a abundância natural atrasa o nascimento dos impérios. Com o judaísmo, o alimento se encontra no coração da narrativa bíblica, o pão vem do céu. Na Grécia, comer para governar, e em Roma, comer para dominar. Então, ele conta, assim, associando mesmo a questão de alimentação à formação desses primeiros impérios, né? Muito interessante. E aí, né, nesse mesmo capítulo, ele aborda bastante a questão da linguagem, né? Alimentação e linguagem escrita evoluem juntas. O alimento é inseparável do nascimento da linguagem. Os primeiros banquetes, né? Então, falar, compartilhar alimentos é um sinal de paz. Por outro lado, recusá-lo é um sinal de hostilidade. Então, já começa-se, nesse momento ali da história, a se formar uma perspectiva sobre o que é estar sentado à mesa, o que pode representar tudo isso. Nesses banquetes, as cozinhas devem ser gigantes e são dirigidas por homens, né? Então, ele contando como é que, pelas pesquisas que ele fez ali, como é que ele entendeu essa situação. Na Mesopotâmia, começa a se encontrar os primeiros vestígios escritos sobre a importância que os homens concedem aos alimentos consumidos em comum. Os mesopotâmicos são os primeiros a escrever receitas culinárias, né? 2000 anos antes de Cristo. Então, e aí também tem essa imagem no livro, né? Que é uma imagem utilizada pelos cristãos, baseada no símbolo cristão do peixe, cujas iniciais em grego correspondem àquelas de Jesus, Filho de Deus e Salvador. Então, ele aborda bastante o quanto que nesse momento a linguagem esteve associada também a símbolos, né, alimentares ali, a símbolos relacionados a algum alimento, tá? Muito legal. Então aí, ó, já veio para mim um gatilho, né? Essa questão dos mesopotâmicos como os primeiros a escrever receitas culinárias, já é uma coisa importante ali para você partir para o Google e pesquisar o quanto que isso tem de verdade, controvérsia, né? E fundamento para o nosso período atual também. E aí, no próximo capítulo, terceiro,
aborda sobre o nascimento e glória da refeição europeia. Então, esse capítulo, ele se passa ali com uma descrição do século I até a metade do século XVII, e falar bastante do papel mesmo da Europa, de toda aquela região, na formação, né, do que se tem hoje por ideia de refeição, de alimentação. Então, algumas ideias principais aí desse capítulo. Comem somente carne, praticam somente guerra e pecuária e levam a vida primitiva. Origem da formação de práticas rotineiras do comer, né? Então, os árabes, a partir do século VIII, utilizam facas e garfos em um único prato, e por volta do século IX, utilizam ocasionalmente uma colher de sopa. Ele fala bastante sobre o papel, né, da população ali, daquela região dos árabes, né, na formação dos primeiros conceitos sobre alimentação, né, uma coisa bem legal, assim. É nesse momento também, nessa época, né, que ele começa a falar um pouquinho sobre como é que se formaram os horários das refeições, né? Então, à noite descansar, durante o dia comer, café da manhã, almoço, como é que isso foi se formando ao longo desse período? Muito interessante. Tudo começou como albergue, do comer durante viagem, né? Então, as primeiras formações do que se sabe hoje por restaurante, que eu vou passar um pouquinho lá para frente sobre isso também, o que é o restaurante, né? Começou muito com a ideia de albergue, né? Albergue a gente sabe muito bem hoje o que é, né? Bastante disseminado aí, mas naquela ocasião, peregrinos, pessoas que estavam em um momento de viagem, precisavam pausar, né? Em algum momento ali, e aí algumas pessoas abrigavam em suas próprias casas, né? Algumas instalações muito primitivas, locais para essas pessoas fazerem suas refeições, né? Durante a viagem. Aí é que tudo começou com relação a ter um local para venda de refeição, né? Ou para pelo menos comercializar a questão de refeição. As cidades europeias em plena expansão, como Paris, vem surgir um grande número de estabelecimentos comerciais que oferecem tortas, flãs, pães, né, particularmente apreciadas pelos peregrinos, essas pessoas que estavam nessa comitiva aí de viagem, tá? Nesse capítulo, muito legal, né, que ele aborda alguns aspectos relacionados às primeiras publicações sobre alimentação, né, sobre alimento, e tudo muito baseado assim em cozinha, né? O primeiro grande livro de receitas da Europa, o Liber de Coquina, desculpem, não sei propriamente como se pronuncia, mas vou me permitir aqui fazer uma pronúncia livre, é publicado por volta de 1300, né? Provavelmente originado de Nápoles, na Itália. Tudo indica que trata-se de uma cópia de um tratado dietético redigido por um médico e filósofo da Sicília, enormemente inspirado pelos árabes. Olha a importância dos povos árabes aí, né? Na formação de tudo que a gente conhece por alimentação, refeição, enfim. Aí lá vou eu pesquisar sobre que livros são esses, né? Então ele cita ao longo desse capítulo alguns livros que foram os livros, digamos, primitivos, né? Sobre alimentação, sobre cozinha. E lá vou eu pesquisar, será que esses livros existem, né? Será que tem foto, imagem desses livros, né? E tem, olha só, né? Aí eu coloquei a imagenzinha de cada um deles que é citado nesse capítulo. Então, esse primeiro, Liber de Coquina. 2 códices que contêm a obra sobrevivem desde o início do século XIV. Ambos estão preservados na Biblioteca Nacional da França, né? Então esses livros ainda existem, né? E estão lá. Um outro livro, Le Viandier, o primeiro livro de cozinha impresso por volta de 1486, escrito por um francês conhecido pelo nome de Taillevin, cozinheiro do rei francês Carlos V, né? E um terceiro, que é um livro de cozinha de Bartolomeu Scap, que foi cozinheiro chamado, né, de cozinheiro dos papas, especificamente ele para o Papa Pio IV, Pio V, em 1570, tá? Então, muito interessante também a gente ver como é que eram, né, essas publicações iniciais, né? E também nesse capítulo ele fala que a palavra banquete surge na França derivada da palavra do italiano, banqueto, né, que é a ideia de estar sobre um banco para fazer refeição em conjunto ali. Então, é de onde vem essa palavra banquete. Aí eu tive a curiosidade de pesquisar um pouquinho mais sobre especificamente sobre esse livro aí, Ópera de Bartolomeu. E aí encontrei algumas imagens, né, alguns textos falando sobre esse livro, eu acho que rende um outro papo à mesa, inclusive, né? E esse é um livro que não tem só descrição de receitas culinárias, mas tem também imagens de ferramentas utilizadas em cozinhas daquela época e como que eram ali as cozinhas, né, também. Então, bem interessante para quem quiser depois se aprofundar um pouco mais nessa leitura. Mas voltando aqui para o nosso Epopeia da Comida, né? No próximo capítulo, que fala sobre a refeição francesa, glória e fome.
Aí, nesse capítulo, a gente já vê um pouco de associação do papel da comida, da alimentação, né, da refeição, associado a alguns aspectos de comer juntos, conversar juntos, criar ideias juntos e fazer revolução juntos também, né? No século XVII, é a vez da França estabelecer para toda a Europa as regras gastronômicas. Poucos monarcas ritualizaram tanto sua relação com o alimento quanto o rei Sol, né? O rei Luís XIV, o rei mais longevo da história aí. A cozinha burguesa anuncia a revolução. Paris, primeiros restaurantes locais de conversa e subversão. Inclusive, é uma imagenzinha que está aí, é uma obra, né, um jantar de filósofos num restaurante, no Café Procópio, que é um restaurante que, inclusive, ainda existe lá em Paris. Então, uma reunião de filósofos, né, um filósofo bem conhecido aí, Voltaire, Diderot, e que, estando ali num ambiente de refeição, né, sentados à mesa, causam as suas respectivas revoluções, né? O verbo restaurar provém do latim staurare, que significa fortalecer, firmar. Então aí é que começam a surgir os primeiros conceitos ali de restaurante, no sentido de restaurar. E restaurante, né, os primeiros, os restaurantes primitivos, conta também nesse capítulo, né, que o alimento servido, a comida servida propriamente nesses restaurantes com o objetivo de restaurar, era uma constituição de sopa, né? Sopa por conta do valor reconstituinte que tem, né? Então, vocês lembram que lá no capítulo anterior falava um pouquinho sobre as primeiras formações de albergue, né? Uma formação primitiva de restaurante para pessoas que estavam ali viajando, em circulação, passando pela cidade. Então, pessoas também que começam ali a pausar no restaurante para poder se reconstituir, se refazer, e a sopa aí, uma preparação bem associada a essa questão de restaurar, de fortalecer e firmar. Em 1789, existem mais de 100 restaurantes na França. Na Inglaterra, o quarto conde de Sandwich coloca entre duas fatias de pão a carne que os diplomatas e homens de negócios comem num prato de frios. A gente já deduz aí, né, só pelo nome, que daí vem as primeiras formações aí do que se chama hoje, do que se conhece hoje por sanduíche. Nesse capítulo também, associado muito à questão de revolução, ele aborda, num subcapítulo especificamente, o papel de alguns alimentos, né, na constituição das revoluções e rebeliões, né? Então, especificamente, batata e trigo, tem uma passagem do livro bem interessante que fala sobre a relação desses alimentos, né, com o que se tinha ali por lideranças, né, governamentais naquela ocasião, e a população também, né? Então, quanto esses alimentos eram a base da alimentação da população, e à medida que eles começam a ficar restritos, né, pouco disponíveis, o quanto que isso se torna também um gatilho para tudo que vai se desenvolver enquanto revolução, chegando até, né, claro que dentro de outros aspectos, a Revolução Francesa. Uma passagem bem interessante que ele diz é sobre o Napoleão, né? Napoleão detesta perder tempo à mesa. Ele diz que é uma forma de corrupção ao poder. Mas, quando existem as refeições diplomáticas que ele oferece, ele próprio ordena, sobretudo, receba-os bem, em nome da França. Então, eu, né, interpretei isso como, olha, uma forma de usar a mesa, né, como arma ou como uma defesa para si próprio, né, dentro ali de uma liderança, né? Então, é perigoso estar à mesa porque tudo é negociado numa mesa, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que me interessa, vamos servir bem as pessoas porque é uma forma de fortalecer o que eu quero articular, tá? Então, eu acho que a partir daí começa a falar muito, assim, esse capítulo, né? A falar muito sobre o papel de estar à mesa, o que representa estar à mesa, né? É uma coisa positiva e pode ser uma coisa negativa também, dependendo de qual for o papel ali da conversa. Uma ideia muito central que traz o livro é sobre essa questão de estar à mesa, gerar conversas, né, e o quanto que isso pode ser representativo socialmente, né? Tanto quando acontece, como também quando não acontece. Muito bem, no próximo capítulo, que já começa ali um pouco da Revolução Industrial, porque se passa ali, a descrição que ele faz nesse capítulo gira em torno do século XIX, fala sobre a gastronomia palaciana e a alimentação industrial, né? Então, ele cita, né, que a industrialização começa pela alimentação. É quando uma necessidade se torna premente, quando uma necessidade se torna angustiante, que surgem as tecnologias que permitem uma resposta a ela, né? Então, sempre as evoluções acontecendo frente a uma necessidade.
Nicolas Appert, um francês, inventa um método de conservação, né, que a gente utiliza amplamente hoje. Acho que alguns devem conhecer aí o método de apertização, que é basicamente alimentos na conservação enlatado, né. Um provérbio inglês, né, ele cita que diz que não se deve jamais comer peixes em lugares de onde não se vê o mar. E aí eu fiquei pensando, olha, eu acho que foi nessa passagem do livro, nessa passagem da história, que começaram as controvérsias com relação à alimentação, porque ao mesmo tempo que se busca industrializar tudo, eh, vem algumas mensagens um tanto resistentes, né, e alertando sobre os perigos. Será que é seguro comer um peixe sem se ver o mar, né? Também é nessa ocasião que começam a se instituir ali, né, os transportes, né, a longa distância. Então, um navio a vapor reduz custos e dificuldades de transporte. É nessa passagem do livro que ele dá algumas citações, né, de algumas coisas que a gente conhece, assim, comumente, né, e que a gente vê a origem. Olha, a origem foi nessa ocasião. Então, ele fala sobre o César Ritz, eh, que foi trabalhar em Paris durante a Exposição Universal de 67, de 1867, como um garçom. E aí a gente vê hoje o Hotel Ritz, o restaurante Ritz, um estabelecimento, né, de alto padrão em Paris e amplamente conhecido, assim. Então, eu acho que é um ponto interessante que me chamou a atenção foi conhecer a origem das coisas que a gente às vezes conhece comumente e a gente, nossa, foi lá que começou tudo isso, né? Aí, uma ideia central desse capítulo, na verdade, ele finaliza esse capítulo com essa menção. Assim tem início o que vai se tornar, com a explosão demográfica, o pior século da alimentação humana, né, associado aí à revolução, né, ou à alimentação industrial. No capítulo seguinte, que fala sobre a dietética a serviço do capitalismo alimentar, aí já vem o papel americano, né, da história da alimentação. Então, a gente estava falando ali de povos primitivos, o papel da Europa, e agora já vem o papel aí americano associado à história da alimentação. Então, trouxe aqui algumas citações também. O capitalismo americano impõe progressivamente um novo modelo alimentar para todo mundo, né? Está tudo no lugar para que a alimentação industrial seja adotada e para acabar, ao mesmo tempo, com a refeição em volta de uma mesa, né? Então eu fui lendo esse livro e como por ser da área, né, de nutrição, conheço um pouquinho, né, conhecia já um pouquinho sobre história da alimentação e tudo mais, mas a gente vai lendo com uma certa ansiedade, porque, nossa, é agora que vai começar, né, aqueles temas de alimentação saudável, aquela coisa de alimentação industrial, comer rápido, né, aí gera, assim, uma certa expectativa com relação ao próximo tema. Uma passagem bem interessante que tem nesse capítulo, associado um pouco à industrialização, é sobre uma pessoa chamada Sylvester Graham. Era um pregador, aí ele conta uma história, né? Tentei resumir bastante aqui. Era um pregador protestante da Filadélfia que associava, né? Ele criou uma cultura ali que associava álcool, carnes e condimentos a um estímulo excessivo do sistema nervoso, doenças mortais. Então ele começou a criar uma cultura ali no meio dele de que é preciso comer produtos saudáveis, consequentemente insípidos, né? Então, alimentar somente o corpo e ponto, né? E vejam que é tudo o contrário ao que se falou até agora de alimentação à mesa, né? Com prazer e tudo mais. Muitas coisas acontecem, né? E o livro detalha de uma forma muito prazerosa de ler assim sobre essa história, mas acaba que essa cultura, né, do Sylvester Graham gera um produto, né? Que Graham Flour. É uma farinha de trigo não triturada e não peneirada, cultivada em campos puros. Até que uma dupla de irmãos, né? Não coloquei o primeiro nome aqui, mas eu coloquei o segundo nome deles, o nome próprio, né? Então, os irmãos Kellogg, se apropriando dessa cultura, geram um produto, né? Fabricam, né? Dentro de uma fábrica bem primitiva, assim, fabricam um produto de valor terapêutico, sem importância ao gosto, né? Que eram flocos desse trigo, né? Dessa cultura do Sylvester Graham. Eu acho que daí todo mundo já tem esse gatilho de Kellogg, né? Flocos de trigo, né? E que tudo isso se tornou para a gente hoje, né? E o quanto que está presente na nossa vida ainda, né? Porque todo mundo conhece aí, tornou-se uma marca comercial, todo mundo conhece os flocos de trigo Kellogg. Só que vejam, a origem era essa aí, né? Não é o que a gente conhece hoje. Aí ele continua: a dietética insípida pariu um monstro.
come-se tão rápido e tão barato quanto esperava Graham, mas não aquilo com que ele sonhava. Porque todo mundo sabe o que os flocos Kellogg se tornaram hoje, né? Um produto absolutamente industrializado, cheio de açúcar, né? Não tem, não associado a um valor nutritivo como ele previa ali, que alimentasse o corpo, né? Sem que alimentasse a questão de sabor, né? Do alimento. Então, aí ele cita que assim começa a indústria agroalimentar, através de um desvio dietético e religioso. E aí depois vem também, ele conta a história dos irmãos Heinz, que também é um nome que a maioria que eu imagino que conheça, né? Uma marca também conhecida de produto, que cria um produto à base de tomate para disfarçar o gosto. Então, depois de fazer com que comessem alimentos insípidos, recria-se um sabor artificial para esconder a insipidez dos produtos, né? Então, é uma passagem bem interessante, que me remete a muitas tentativas de colocar a sua tentar colocar a sua cultura, né, dentro de um sistema industrial para gerar algum valor para outras pessoas, né. Então é uma história bem interessante essa passagem desse capítulo aqui. E aí ainda neste capítulo, né, então é citado ali em 1906 a formação da primeira instituição, né, que hoje vem se tornar a FDA, tudo isso ainda no aspecto americano. Tudo evolui muito rapidamente, vamos passar da produção rápida de alimentos ao seu consumo acelerado. Fim da sociabilidade das refeições e desvalorização do paladar, né? Então, é uma época, assim, sombria, né, da história da alimentação. Nesse capítulo, ele também conta um pouquinho de como se formaram essas grandes indústrias, né, de alimentação. Então, a Tesco, Unilever, KFC, McDonald's, como é que se formou o Guia Michelin, né? E aí a gente vê, é engraçado porque a gente conhece hoje essas instituições como instituições grandiosas, mas eu particularmente gosto muito de história. Foi muito legal eu conseguir ler no livro ali como é que tudo isso se formou inicialmente, né? A gente percebe como tudo começa muito pequeno e vai se tornando mesmo uma pluralização da coisa, tá? Bom, a dietética a serviço do capitalismo alimentar, né, então aí a gente já começa ele começa a falar um pouquinho sobre os impactos que a alimentação teve no período de guerra, tanto na Primeira Guerra Mundial, onde houve uma industrialização da alimentação, como na Segunda Guerra Mundial, onde houve a disseminação dos produtos industrializados, né. Combater a fome, através de fertilizantes versus produtividade. E aí ele cita que em 1996, o primeiro organismo geneticamente modificado, resistente ao fertilizante, especialmente possante, o glifosato, é desenvolvido, uma variedade de soja, né? Muito interessante isso, por quê, né? Contando aqui um pouquinho da minha experiência. Eu lendo esse livro, né, estava, especificamente essa passagem do livro, eu estava lendo ali no caminho do meu trabalho, né? E aí, dentro do carro, eu estava lendo sobre o glifosato e tudo mais, estava indo para uma fábrica, né, que eu faço um trabalho assim dentro da empresa e no serviço de alimentação dentro de fábricas mesmo. E aí eu estava indo para justamente, sem me dar conta, eu estava indo naquele dia justamente para a fábrica que é a líder mundial na produção do glifosato, né? E aí chegando lá na fábrica, a gente sempre assiste um videozinho falando sobre a segurança nas instalações para conseguir adentrar a fábrica. Eu tinha acabado de ler no livro sobre os impactos, né, do glifosato e tudo mais. E aí chegando lá, assisti um vídeo falando que somos o produtor mundial de glifosato, né? E colocando totalmente o outro lado da moeda, né? Do quanto que isso tem impacto positivo e o quanto que há controle do meio ambiental. E eu falei, gente, olha como a gente está no meio da história mesmo, né? E é importante a gente ir fortalecendo a nossa própria análise crítica, né? Com relação a isso, porque cada um, claro, vai buscar defender o seu lado, né? Nesse capítulo também ele fala sobre a indústria agroalimentar mundial cada vez mais poderosa. Então, esse crescimento da indústria agroalimentar mundial. Aí o autor cita, a França sozinha ainda resiste ao La Nouvelle Cuisine, né? Então, ele sempre aborda um pouco sobre isso, que a França vai tentando resistir à sua gastronomia a toda essa evolução que vai acontecendo no mundo com relação à alimentação. Hoje, usa os ricos, os pobres, a fome e a fome no mundo, né? Então, aqui nesse capítulo, ele já começa a falar um pouco sobre o momento, né? Os aspectos contemporâneos, né? Então, até então ele contava história, e aqui ele já começa a trazer um pouco da perspectiva dele mesmo com relação à questão de alimentação.
deixa eu ver se eu consigo mudar aqui um lugarzinho, Então aqui ele já começa a falar um pouco sobre desigualdade alimentar, os mais pobres consomem produtos industrializados, bem baratos, ao invés de suco de frutas frescas, né, consomem néctares artificiais. Os produtos ultraprocessados são especialmente fabricados para os mais pobres. A refeição em família quase desapareceu. Aí ele fala um pouquinho sobre a perspectiva dele, do que se tornou comer na escola, comer no trabalho, comer religiosamente, né? Então, ele fala um pouco até do papel econômico, né, que comer religiosamente tem causado, né? Por exemplo, a alimentação kosher, que gira ali uma economia, né, em torno de 21 bilhões de euros no mundo. Ele fala um pouco sobre a perspectiva de comer insetos, que para muitos parece uma coisa nova, mas para alguns povos, né, principalmente associados ali à região da África, não é uma coisa nova, África e Ásia, né? Impactos ambientais na produção dos alimentos, né? Ele começa um pouco a falar sobre a produção alimentar, fake news a favor da indústria de alimentos, no sentido de se favorecer, né? A indústria se favorecer. A Unesco entrevê o papel da conversa, né? Então, voltando a ser o que era antes, né? A Unesco posso dizer, influencia ali com relação a o papel da conversa, em particular, através da refeição, que se constitui a identidade francesa. Então, ele sempre puxando um pouquinho sobre, opa, nós não somos tudo aquilo que é o mundo, né? O caso particular francês persiste, né? Então, ele vai sempre falando um pouquinho sobre o mundo é assim, mas na França acontece de uma outra forma. Tá? Vou passar aqui. Tá certo, E aí, nesse capítulo, em 30 anos, insetos, robôs e homens. Aí ele continua a fazer algumas perspectivas de como é que vai ser, como é que vem sendo nesses últimos 30 anos e como pretende, né, ser, na perspectiva dele, a alimentação no futuro próximo. Então, muitos se arriscaram no passado a prever o futuro da alimentação e com muita frequência se enganaram, né? E aí eu fiquei um pouco refletindo sobre isso. O que eu pensava que seria a alimentação dali a 10 anos? E como é que está hoje, né? Quando eu estudava, por exemplo, né, quando eu estava na formação de graduação ali, de nutrição, o que eu achava que era, como seria, né, o se alimentar quando eu estivesse já no mercado de trabalho? O que tem se representado hoje, né? Modelo de consumo do Ocidente será necessário aumentar a produção global em 70% de hoje a 2050. Então, se o consumo do Ocidente permanecer do jeito que está, para alimentar a população em 2050, ele faz essa perspectiva aí. A produção global precisará aumentar em 70%, o que, na visão dele, parece intangível. Aí ele separa, ele classifica 5 formas de comer, né? Então, atualmente, existem 5 formas, a população se divide em 5 formas de comer. Existem os raros e riquíssimos gastrônomos, aqueles que se alimentam, né, da gastronomia requintada. Existem os iniciados, né, que ficam ali no meio termo entre classe média e as pessoas que estão querendo, né, ou então são aspirantes aos riquíssimos gastrônomos. Existem as classes médias superiores, as classes médias inferiores e os paupérrimos. É um trecho bem pequeno que ele fala sobre essa classificação, mas, assim, me chamou a atenção porque eu acho que isso dá muito pano para manga, sabe? Assunto para discussão, né? Sobre o que são essas classificações, né, na visão dele. Esse capítulo também fala um pouco sobre as escolhas culturais, cada vez mais asiáticas e miscigenadas, e o mercado de alimentos religiosos. Aí eu fiquei pensando, nossa, caminhamos tudo isso para agora estarmos aí numa tentativa de voltar a ser o que éramos primitivamente enquanto alimentação, né? E também nesse capítulo ele fala um pouquinho sobre o que se tende a modernizar na alimentação, né? Então, startups, inovação alimentar, a carne artificial, carne de laboratório, impressão 3D, né? Peixes de piscicultura ao invés do mar. Em 2050, pelo menos 1/3 da população global será vegetariana por opção ou por obrigação, né? Mais insetos, menos açúcar, alimentos supostamente saudáveis versus bilhões de dólares envolvidos, né? Então, ele faz algumas provocações mesmo do que já está se fundamentando e o que tende a ser a alimentação no futuro próximo, envolvendo tantos aspectos aí relacionados à economia, à tecnologia e tudo mais. Comer sozinho num silêncio vigiado, né? Aí essas últimas partes eu fui lendo e falando, eu não quero que seja assim. Não, Deus me livre, não vai ser assim, né? Então, tipo, meio que criou em mim um esforço de, não, peraí, como é que eu tô me alimentando? Será que eu tô me alimentando assim?
Ah, não, espera aí, então eu vou já mudar aqui, né. Criou aí um momento de autorreflexão mesmo. Consagrar um cômodo inteiro para preparar a refeição, com o conceito arquitetônico de cozinha americana, a sociabilidade da refeição. Então, são alguns aspectos que ele traz, e que às vezes a gente pensando na prática, né, como que isso tem se conversado mesmo, né? Essa questão, por exemplo, da arquitetura, tem muitas casas hoje que reduzem ao mínimo o cômodo, destinado ao preparo da refeição, né? Ao passo que algumas outras arquiteturas, né, já conversam ali o ambiente de produzir a refeição com o ambiente de consumir a refeição, né. Eh, então tem um pouco disso. Eu fiquei me lembrando de um programa que assisti falando sobre arquitetura de cozinha, e que era uma transformação, né, uma reforma num ambiente, um apartamento antigo, né, muito antigo, e que tinha a cozinha num lugar bem distante, assim, do ambiente de convívio, né, familiar. E que aí o desafio da obra era trazer esse ambiente de preparar o alimento para perto do convívio familiar, e eu fiquei pensando sobre isso. Olha quanto que, às vezes, aspectos relacionados a sociabilidade mesmo tem a ver com o hábito de comer, né, de compartilhar a refeição. Eh, Primeiramente, o café da manhã deixará de existir, cada um se servirá na geladeira em função dos próprios horários. Em seguida, a refeição do meio-dia desaparecerá amplamente, mesmo no trabalho. Os refeitórios das empresas sumirão em detrimento das refeições feitas na mesa de trabalho. A alimentação se tornará uma atividade anexa, secundária ou associada ao lazer. Aí foi nessa parte que eu falei, Deus me livre, né? Eu ainda faço questão do café da manhã, faço questão de almoçar, né? Faço questão de chegar em casa e comer ali, estar, né? Junto dos meus, né, para contar como foi o dia, enfim, né, mesmo que seja só uma pessoa, 2 pessoas, né. Então ele faz aqui essas provocações, né, e que de fato nos provocam. Será que eu estou convivendo assim? Será que eu estou já nesse ambiente, né? Nada há de mais perigoso para a democracia do que ter deixado o capitalismo reduzir as pessoas ao silêncio para lhes vender ainda mais mercadoria, né, uma passagem que ele traz também bem interessante sobre essa questão de comer sozinho, num silêncio vigiado. E aí ele finaliza o livro com esse capítulo. Comer deveria ser o quê, né? Nesse capítulo ele não traz muitas definições sobre isso, né? Então deixa bem livre mesmo para que a gente consiga, tendo passado por toda essa história, né, trazer nossas próprias reflexões. Mas ele traz algumas menções importantes. O melhor comportamento alimentar de cada um será também mais útil à preservação do planeta. Então, no final das contas, acho que o movimento atual aí, quando a gente fala de alimento e saudabilidade, não é só saudabilidade para a gente, não ser saudável para a gente apenas, mas também para o planeta, né, enquanto conservação ambiental. Redescobrir o prazer de falar e comer junto, né, também um aspecto que ele traz como uma tendência de voltar a ser dessa forma, tendo a gente já apanhado bastante aí com a questão de comer sozinho. Aí eu trouxe aqui, inclusive, uma imagem do projeto da Vera Kiss, né, que é o Comida Como Ela É, e o quanto traz essa abordagem de comer deveria ser o quê, né? É sempre estar numa mesa? Porque às vezes não é. Às vezes você está dentro de um carro, às vezes você está num local externo, né? Está em transição de um lugar para o outro, e mesmo assim o hábito de se alimentar, né? A experiência do comer, nunca vai deixar de ser uma grande epopeia, né? Aí eu gostaria também de finalizar aqui com essa mensagem que recebi ontem. Eu falei, não posso deixar de colocar isso na minha apresentação, né? É uma fala, né, da professora Rosana Freire. Alimentação saudável e saborosa é o compartilhamento do conhecimento, respeito e amor. Acho que no final das contas, finaliza esse livro com essa ideia, né, de que comer é, antes de mais nada, compartilhar, né, e formar história, porque a história da alimentação perpassa pela nossa própria história, né? A gente, em casa, no nosso ambiente de trabalho, a gente vai formando também a nossa história alimentar. Cada um tem a sua história alimentar aí, né? Da sua família, os seus livrinhos de receita, os seus hábitos, né? Em ocasiões festivas, alimentares. Quando eu vi essa frase da professora Rosana Freire, me chamou a atenção a palavra compartilhamento, que no fundo eu acho que é uma ideia central. E especialmente a professora Rosana Freire, porque foi a minha grande professora, minha grande mestra na formação de graduação, né? Era uma professora muito querida, assim, que a gente tinha na
faculdade, né, e quando eu vi essa frase eu falei: "Gente, tudo conecta com o que eu tenho para falar ali no Papo à Mesa para todos que vão assistir esse programa aqui, tá". Então, é assim que eu finalizo, a apresentação desse livro, espero que tenha instigado vocês aí a fazer essa leitura que é muito interessante, né, espero que vocês possam ter tanto experiências como eu tive, mas também outras experiências, porque eu acho que o plural acaba sendo sempre mais interessante, tá bom? É isso então, pessoal, muito obrigada, obrigado mais uma vez, Ju, aí, pela oportunidade, e vamos abrir aí para as Discussões. discussões e compartilhamento das experiências. Aline, instigar é pouco, você deixou as que a gente mais do que instigado, se tiver algo que seja mais que... Espera aí que eu estou te descompartilhando. Tá. Espera aí, pronto, já estamos. Não, espero que mais gente assista isso gravado. Eu me permiti, Rosana Freire foi minha professora, que fez eu Sério? encarar, olha, e ela fez, Ai, foi alguém que me destraumatizou de One, tinha pavor, medo, e ela foi isso! maravilhosa. E eu me permiti, mandei a sua citação para ela e falei: Rosana, você tem que assistir, a gente está Meu fazendo homenagem para Deus, você. que A gente tem que ver. Ela linda. é muito Obrigada, querida, Ju. muito querida. Muito. E então, assim, foi assim, acho que incitou. Você apresentou o livro de uma maneira muito gostosa, mas eu quero ler. Dá Ai, vontade que de ler, legal. porque eu quero ver Isso, as virgulazinhas, porque eu achei maravilhoso. E eu vou legal. falando aqui o que eu achei interessante, e penso aqui, né, num livro que chama Comer, do Claude Fischler, e uma colaboradora, que cita bem, se alguém quiser apresentar, que cita bem essa diferença que você conta, né? Estou indo das minhas anotações de trás para frente, dessa questão dos Estados Unidos, o trazer comer sozinho, essa desconfiguração social da alimentação, né? O Jean-Pierre Paulin fala muito disso, mas nesse livro, as pesquisas do Fischler mostram como tem um padrão anglo-saxão e um padrão mais latino de comer, e que os países europeus mais latinos ainda estão segurando esse padrão do comer por socializar. Comer alguém para comer alguém, oi, não, desculpa. Comer para convidar alguém para comer, para passar um momento mais do comer. E ele cita que na Inglaterra a pessoa se permite falar, olha, mas eu só como isso. E que na França, na França, né, ele cita muito a França, nos países latinos já é diferente essa socialização. Então, achei Legal. bem interessante ele contando isso. Eu também me fez lembrar na Lívia Barbosa, que escreveu, não sei quem conhece, eu coloquei o link aqui, 1, 2, feijão com arroz. Eu acho que até hoje, Mônica deve saber conhecer, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que até hoje não teve um estudo antropológico tão interessante quanto dela, que conseguiu pegar o Brasil todo e falar dessas relações, porque ela fala muito dessa questão que realmente o café da manhã quase já não existe mais, cada um por si, almoço, cada um come no seu canto, e que jantar ainda se come, mas mesmo assim com uma televisão ligada, né? Então, assim, me lembrou esse Legal. trabalho dela. É, achei interessante também tudo que ele fala, Unesco, a questão da dietética, muito interessante, né? E como isso foi trazendo argumento para o mercado, principalmente na pós-Segunda Guerra Mundial, e como essa relação com a alimentação e com a dietética, com a saúde e com o índice de massa corpórea, o Jean-Pierre Paulin também fala muito no livro Sociologia da Obesidade, como isso foi virando uma guerra de interesses, né? Isso. E um mercantilismo desenfreado, sem vergonha, né, do alimento que descaracterizou. Não que o alimento, durante muito tempo, não fosse uma moeda de troca, uma arma, não, mas é que virou uma coisa quase que escandalosa. Uhum. 1800, né, o pior século da alimentação humana, que triste ouvir isso, a gente faz parte disso, né, estamos ali ainda Verdade. piorando tudo isso. E Luís XIV também foram coisas que eu lembrei, né? Luís XIV, eu li o livro de um das pessoas que trabalharam para que a alimentação, a refeição francesa entrasse como patrimônio imaterial, né? E ele conta muito essa relação do Luís XIV e como ele não gostava
aceitava que as pessoas chegassem lá né, no palácio e comessem coisa com a mão e sujas e não soubessem cuidar do alimento que para ele era sagrado. E nesse Verdade. livro se diz que ele mandou uma pessoa infiltrada para a Itália. Então, na Olha, verdade, essa etiqueta toda viria e toda essa construção da gastronomia francesa, tal e qual a gente sim, conhece, viria, né? Não sou uma legal. expert estou falando do livro, citando o livro, viria da Itália, não realmente da França, né? E eu comento Aham, muito, né? A França que legal. transforma tudo, glamoriza e ganha fama. Verdade. Ganha fama aqui. Verdade, verdade. A cozinha e a arquitetura também, só que me lembrou muita coisa, né? Eu quero ler esse livro, me lembrou também uns estudos, inclusive do Senac de gastronomia, do posicionamento da cozinha no Brasil, que antes ela era lá fora, perto da senzala, e depois ela foi se Uhum. aproximando, era grande, está diminuindo e hoje em dia está aumentando de novo, É, né? Como você comentou. E muito verdade. interessante, e uma coisa que sempre me deixou assim confusa, né? Mas a gente entende, mas aquele pensamento rápido, primário, foi quando eu cheguei aqui na França de ver o tamanho das cozinhas. São minúsculas. Você teve no apartamento, Flávia também, apartamento francês, as cozinhas são minúsculas. Minúscula. E, Verdade. e até em restaurante, né? Uhum. Minúscula. Então, é como as coisas, como é trabalhado para produtividade mesmo, né? Num É, minúsculo é. espaço, e como as refeições francesas são práticas, rápidas e bem sucedidas. Gente, não estou falando daquela alta gastronomia, né? Nem de patisserie, que é na régua. Eu sempre conto isso, que eu fui ver um curso, a gente foi fazer um curso com um aluno, rápido, uma manhã, no Ritz, de patachu, que é a massinha de eclair e aquelas pequenininhas. O moço trouxe compasso e régua para a gente medir a nossa massa, Meu Deus. medir como que a gente ia pôr. E aí eles estavam servindo o café da manhã ali num dos bares, nos restaurantes, e eles, para arrumar a mesa, eles punham régua, que aí um docinho tinha que ficar. Nunca vi. Então, eu não estou falando dessa gastronomia de precisão, alta gastronomia, estou falando do dia a dia. Uhum. Enfim, é para falar assim que foi até tonta, né? A mesma coisa. A Mônica estava aqui há 3 semanas atrás e trouxe uma visão completamente nova e diferente. Ficou todo mundo tonto porque era muito novo, muito novo. E hoje você trouxe uma massa de conhecimento muito interessante, algo que a gente até tinha uma anteninha ligada, mas que concretizou muita coisa. Foi muito rico, Legal. muito obrigada. Vou deixar vocês falarem, Flávia, Mônica, Amanda, Thaís, Mônica. A Mônica está aqui. Eu chamei ela e falei, Mônica Gomes, não vi você hoje. E ela está aqui, sim. Mas quem quiser falar, Legal. assim, foi muito rico, muito interessante, e você fez uma boa propaganda para o Jaque Atali, porque agora Eu acho eu vou também, comprar o livro dele. entendeu? Pois é, eu Vou, acho co- também. vou comprar. Quem quer falar alguma coisa? Faz um Mônica, vamos lá, Mônica Abdala. Eu que começo? Sim, você já abriu sua voz? Vamos lá. Não, eu abri, mas eu não queria ser a primeira, não, mas vamos lá. Eu ia só parabenizar primeiro, porque eu gostei muito da forma como ela apresentou, da concisão, da ideia ampla que ela dá do livro, muito legal, parabéns pela sua Obrigada, apresentação, Mônica. Obrigada. e realmente instiga a leitura, né? Mas tem uma coisa de todas, eu concordo, a Juliana foi muito feliz nos comentários dela, eu acho que ela pegou no ponto, assim, parabéns também, Juliana, porque você realmente pegou nos pontos centrais e os autores que refletiram sobre isso. O único que eu me lembrei, além de você, foi o Fischler, no último capítulo dele do Onívoro, em que ele está justamente discutindo essas mudanças na alimentação a partir de uma perspectiva das seguradoras, né? Que começam a perceber que as pessoas estão... Porque até então, no final do século XIX, o corpo opulento era sinônimo de riqueza, né? E Uhum. aí as seguradoras no começo do século XX, acho que até final do XIX mesmo, começam a perceber que os obesos
têm maior nível de mortalidade por causa do coração, enfim. Então, aí começa toda essa batalha por parte das seguradoras, a coisa pelo que o Fischler coloca, né? De uma alimentação saudável, de não obesidade, enfim, eu acho muito legal aquele capítulo, eu gosto muito daquele capítulo. Mas o que me encucou de tudo foi outra coisa. Porque o Attali traz um livro italiano, né, de um Papa, enfim, do cozinheiro do Papa, como o primeiro livro publicado na modernidade, né? Porque, claro que na Idade Média você tinha lá, e na Antiguidade também, né? Alguns tratados que eram considerados os primeiros de culinária e saúde, enfim. Mas por que ele ignorou? E aí eu vou ao Google, né? Eu não sei se você foi também. No Google, quando você vai procurar os primeiros livros de culinária, vem um da Catarina, dos cozinheiros da Catarina de Médicis, que é italiana na França, trazendo seus costumes, né? Isso é verdade. A própria patachu parece que tem a sua origem aí nos cozinheiros da Catarina de Médicis, nas receitas, né? Que eles trouxeram de lá. Mas o livro atribuído a cozinheiros da Catarina de Médicis é anterior a esse, né? Pois é. E a outra coisa, eu achei também, que eu não sei se procede, eu vou colocar aqui no chat, eu não sei se procede, né? O Viandier de Taïwan, que é de 1380, e o Ménagier de Paris, que é 1392, né? Então, foram verdadeiramente os primeiros dispensários de cozinha, difundindo modos de preparação, técnicas, enfim, são franceses, porque ele traz um italiano, se tem esses dois franceses. Será que essa informação do Google não está correta? Porque isso também pode acontecer e a gente sabe, né? E aqui, ó, eu achei também essa informação. Olha aqui. Mas é do Google, é de um site de curiosidades, quando você coloca lá primeiros livros de receita do mundo, e eu não sei se isso procede, porque quando eu levantei essa informação, na verdade, o que eu estava pesquisando? Eu estava pesquisando o Rigaud e o Domingos Rodrigues, que foram os primeiros livros de culinária portuguesa, 1680, 1700 e alguma coisa, 1780, eu acho, né? Então, eu estava pesquisando isso quando eu vi essas informações que eu estou trazendo aqui, né? Aí, ó, os cozinheiros que acompanhavam Catarina de Médicis introduziram os pratos feitos com açúcar, compotas de frutas. Le Bastiment de Recettes, publicado em Veneza e traduzido em Lyon no mesmo ano, 1541, é um manual de confeitaria. Eu achei estranho, porque isso pode até ser falso, porque eu fiquei agora até encucada, sabe? Por causa de ser um pesquisador que está publicando, e eu fiquei encucada com essas informações. Né? E o livro, é bom dizer, o livro de cozinha da infanta, Dona Maria, ele é anterior também, mas ele era um manuscrito que estava na biblioteca dela, então eu não sei se isso conta, né? Ele só foi publicado posteriormente. Eu achei um artigo, também nessa época que eu estava pesquisando sobre os livros de cozinha, um artigo, eu acho que eu vou tentar passar para vocês, eu não estou conseguindo passar o link, porque eu já baixei. Ah, tá. Mas é um artigo que chama O Livro de Cozinha da Infanta Dona Maria, do Paulo Dórdio Gomes, que está no... eu não consigo achar. Eu vou tentar, deixar alguém falar e vou tentar. Mas ele está falando justamente isso, né? Que o livro conhecido como Livro de Cozinha da Infanta Dona Maria fazia parte da pequena livraria pessoal da Infanta,
de Portugal, que o período dela é de 1538 a 1577, né? E segundo Jacinto Manupela, os textos devem remontar em grande parte aos fins do século XV e princípios do XVI, não constituindo um tratado sistemático de arte culinária, mas o resultado do acumular gradual de informações e experiência no seio da casa e da família da neta do rei de Portugal, né? Foram transcritos por várias mãos, e 4 cadernos em que se organiza o livro seriam, na origem, independentes, tendem atenção aos personagens históricos referidos no texto, que são o Dom Luís de Moura e Dona Isabel Vilhena, e o manuscrito pertenceu à biblioteca pessoal da infanta Dona Maria. A datação é entre a 4ª e a 6ª década do século XVI, apesar de sua redação ser iniciada nos fins do século anterior. Então, assim, eu não sei se isso conta, né? Como eu falei, porque de repente ele não podia não ser de conhecimento, mas me chamou muita atenção. Eu vou parar. Legal. Não, mas é no bom mínimo, um mergulho saber. interessante, né? Muito interessante. Eu fiquei encucada. Por que ele indicou o do Papa se tem essas outras informações? Será que essas informações não são corretas? Eu fiquei encucada. Vale a pena Eu falei se que a aprofundar. gente. Desculpa, Aline, fala. Não, pode falar, Ju. Eu ia falar Eu ia que é no falar mínimo assim, um né, mergulho para a gente interessante. procurar, né, Mônica, com os historiadores, eu vou ver se eu consigo mandar uma mensagem que o pessoal de Tours, que é o que estão despontando agora na parte de história da alimentação, mas eu sempre ouvi falar em palestra, em pesquisadores comentando o do Taïwan. Como primeiro, né? Como Pois o primeiro livro, Taïwan. Achei estranho, porque se é uma epopeia tão cuidadosa de pegar toda essa trajetória, eu fiquei encucada com isso, sabe? É só isso, não vou falar mas mais, vamos não, tem um procurar. monte de coisa, mas aí eu ia dar uma palestra. Então vamos marcar para falar disso. Agora é melhor a gente ouvir as outras pessoas também. Vamos procurar, isso aí vamos procurar, depois a gente volta. Quem quer falar? Flávia, Amanda, Mônica? Oi, Ju. Bom dia, Flávia. Bom dia. Aline, parabéns, né? Obrigada, pela sua apresentação. Me sinto muito orgulhosa de ter feito essa ponte, de ter trazido você para esse ladinho da alimentação, né? Sair do quadradinho. Quando você estava apresentando, né, a parte daquela onde começou na França, né, a coisa da gastronomia, né, das regras e tudo mais, me veio à mente um filme que eu assisti recentemente, né? Trabalhei com os meus alunos também, apresentei esse filme em sala de aula mês passado, né? Que a gente estava aprendendo, né, sobre a história da alimentação. Eu não conhecia esse livro, né? Para eu estudar e montar uma aula da história da alimentação, eu sempre tive que recortar vários livros, né? Porque cada um conta uma etapa. E esse faz toda essa narrativa, né, até os dias de hoje. Eu também fiquei encucada, como a Mônica, né, com a informação daquele livro, mas como eu não li, né, em detalhes, né, eu só vi o resumo da sua apresentação, eu fiquei pensando, eu falei, bom, depois eu vejo o livro para ver se tem mais, né, alguma informação, porque ele, ao mesmo tempo que ele fala, né, que as primeiras receitas vêm lá com os mesopotâmios, né, demorou tudo isso para publicar um livro, né, aquele foi o primeiro mesmo, então eu também fiquei, né, pensando essa parte aí da questão, né, da informação do primeiro livro. Mas o filme que eu trabalhei, né, que você narrando a parte do alimento, daquele bem luxuoso, né, da gastronomia, dos ricos, dos duques, né, principalmente o Louis, né, o Rei Luís, o Rei Sol, que é um filme, eu não sei se ele é francês ou se ele é belga, ou se é os dois. É o Delicioso. Delicioso, é que é delicioso. O ator é belga, mas o filme é francês. Que é o Gregório...
o ator, né, que é o cozinheiro lá, o personagem principal, é o Gregório Gadebois, né? E aí o filme fala, né, de que ele trabalhava para um duque, né, para um nobre, e ele era um cozinheiro muito bom, muito talentoso, né, audacioso, e ele criou uma receita que o duque achou uma afronta, né, por conta do alimento. Ele fez um bolinho, né? Era um bolinho, a característica da preparação, com batata, e ele misturou batata com trufas. E na visão dos nobres, né, batata, tudo que vinha da horta, assim, né, vegetais, eram comidas destinadas às classes paupérrimas, né, as classes baixas. E ele achou uma afronta ele misturar aquele ingrediente tão ralé com trufas, né, que era um ingrediente muito nobre. E tem uma fala do filme que eu memorizei, que ele fala assim: a boa comida é para quem a merece, né, que ele jamais deveria ter feito aquilo. E ele, então, é mandado embora, e aí ele vai e abre um albergue, que futuramente seria o restaurante. Flavia, eu vou te cortar, sabe por quê? Porque a gente apresentou isso aqui, o Delicieux, e aí depois eu convido todo mundo para assistir. Tá? Porque aí a gente foi ano passado, e foi inclusive, Flávia, se você quiser usar com os teus alunos, porque foi uma professora de gastronomia. E é muito legal porque ela faz essa ponte da história com a história da gastronomia, e francesa, inclusive. É muito legal que ela vai falando da questão dos momentos históricos da Revolução, como é que estava a história de Paris e o momento da França. É muito legal. Eu vou te cortar, que senão você está spoilando as pessoas que vão ver esse outro vídeo. Então, vejam, chama O Delicieux. Depois eu vou mandar já o link para vocês. Só o que eu achei do filme, assim, é que ele não é tão histórico, tão documental. Ele tem um mocinho, um bandido. Ele é filme com uma história de pessoas, né? Príncipe, princesa. Ele tem meio essa toada. Ele não é algo documental, algo histórico, né? Então, eu realmente fiquei em dúvida em algumas informações, mas eu achei, né? Quando você conta essa parte. E esse filme, ele é bem recente, ele não tem nenhum ano, né, de lançamento. Deixa eu ver, peraí, eu estava vendo aqui, porque ele foi indicado para, de 2021, ele foi indicado para Cannes, prêmio, e ele é todo francês. No alvorecer da Revolução Francesa. Mas eu não vou dar mais spoiler, porque é para vocês assistirem, porque foi bem legal. Da arquitetura, né, eu fiquei pensando, né, aqui no Brasil, né, ainda existe, agora tem uma arquitetura de apartamentos mini, né, estúdio, que o apartamento inteiro é minúsculo, mas teve nos últimos anos, teve um apelo muito forte para a varanda gourmet, né? Então tinha a cozinha minúscula e ainda tem um espaço que é para você socializar, mas não é todo dia, só às vezes. Então essa coisa da varanda gourmet tá aqui martelando na minha cabeça. Eu vou ter que ler e dar um Google e pesquisar mais sobre isso. E conversar com o gestor imobiliário, né? Porque as cozinhas continuam corredores e aí a varanda é enorme. Você usa só para receber amigos, às vezes. Então, isso está um pouco controverso na minha cabeça ainda. Parabéns pela apresentação, viu? E quando você vier aqui, né, quando você chega dia 7... depois a gente fala de coisa, a gente está gravando, depois a gente fala de coisas pessoais, fora da tela, senão vai ficar gravado, vai todo mundo saber da vida da Aline. Desculpa cortar. Uma coisa que eu ia falar, eu estou me segurando, né, mas Flávia está falando disso, gente, todos, pelo amor de Deus, me desculpem, mas para mim vem na cabeça as aberrações de um certo modo de pensar de uma certa classe social brasileira, né? Então, enfim, eu acho isso assim muito de nicho, né? Estou me segurando para muito nicho, é bem típico de São Paulo, né? Não sei se em Minas tem, Mônica, também,
Então, acho que é um pouco geral, assim, e bem típico brasileiro, com aquela devoção ao americanoide, devoção cega ao Uhum. americanoide. Estou me segurando, vamos, né? O momento é delicado, acho que a gente não pode falar muito dessas coisas agora. Amanda, você quer falar alguma coisa? Outra Mônica que sempre fala caiu, hoje está todo mundo caindo. Queria primeiro parabenizar, né, a Aline pela apresentação e por ter trazido tantos tópicos para a gente entender a história da alimentação, né? Eu nunca tinha parado para analisar de fato desde lá do início até agora, e o comportamento que vai mudando ao longo dos anos, né? E acho que o que mais me fez pensar assim foi nessa grande questão que a indústria de alimentos tem de como produzir mais alimentos saudáveis, naturais, orgânicos, para uma população que só cresce e que a fome aumenta cada vez, né? Então, acho que essa grande questão que a indústria tem que me fez realmente pensar que é algo que tem que ser solucionado, né? Já que você mostrou lá que a população mais humilde é a que mais consome esses produtos industrializados, com muito açúcar. Então, é uma questão que me fez refletir bastante, assim. Então, eu adorei a apresentação e os tópicos que faz a gente refletir, né? Legal. Maravilhoso. Maravilhoso. Aline, quer falar alguma coisa? Foi maravilhoso. Só agradecer mesmo. Eu que Agradecer agradeço. não somente por apresentar, né? Mas acho que o papel importante que o Papo à Mesa tem é criar discussões em torno do tema, né? Então, todos esses pontos que todo mundo trouxe aqui, bem, bem importantes, e me fizeram já instigar outras questões aí que eu vou também dar uma olhada para dar mais pano para essa manga, digamos, né? Vamos e voltar. Temos que voltar. Sim, A próxima sim, Ju, com com o certeza. Atali, né? Quem sabe? Você acha que eu vou conseguir falar com ele? Mas quem sabe? Olha. Não, e tem um outro livro, você me deu ideia, que eu tenho um aqui, que é as refeições das conversas diplomáticas mais importantes da Ai, que França. Eu vou legal! ler, vou terminar de ler, porque acho que é para apresentar. É, E para terminar, uma pesquisa que eu lembrei você falando, infelizmente essa eu não lembro a fonte, mas é séria, tá? Que diz que em torno da mesa se fecha 20% mais de negócios. pois é, olha Em só, torno né? de uma mesa, assim, A de mesa com importância. comida, numa refeição. Sim, O sim, sim, tanto que sim. a questão social da alimentação. Gente, Legal. Aline, muito obrigada. Eu que agradeço, de coração, Fui muito feliz. bem, o meu anzol foi maravilhoso. Foi, E foi mesmo. voltamos a nos falar. Mônica, obrigada. Amanda, Flávia, as outras que caíram, as outras Lauren, todas que caíram. E obrigada. E quem vai assistir a gente depois, deleitem-se, porque né, até o final do vídeo vocês já se deleitaram, mas voltem para os próximos também. Gente, Muito obrigada, obrigada. Até viu? a próxima. Beijos. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.